Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora, você que vai entrar depois, todos vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, acabei de colocar uma canção que fala que somos embaixadores de Cristo. E hoje quero trazer um tema aqui para o coração de todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que Deus quer nos despertar. Eu sei que a igreja já tem feito muito, eu sei que aqueles que têm realmente ouvido a voz do Espírito Santo já têm sido despertados há muito tempo, mas tem mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo nessa questão. E eu peço que você abra o teu coração para receber essa palavra. E não só essa palavra, porque é tão pouco o tempo que nós temos aqui nessa live, mas o Espírito Santo de Deus vai continuar ministrando em sua vida, vai continuar falando com você, vai continuar direcionando todas as coisas para que você entenda nesse tempo, dentro desse texto, aquilo que Ele quer fazer através de você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você leia a palavra de Deus, a Bíblia, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós vemos aqui que mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor escolheu, decidiu morrer, se entregar em nosso lugar para nos resgatar, para nos perdoar, para nos salvar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de passar aí pela Páscoa, pela paixão de Cristo. Acabamos de passar pela a data comemorativa da ressurreição de Cristo. E quando nós nos aprofundamos em todas essas questões, nós nos deparamos com o amor. O amor de Deus. Por isso que o Senhor diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né, para todos, para salvar a todos, né? Todo aquele que crê pode receber. Então, nós temos aqui que estávamos separados, né? Estávamos desligados. Estávamos o quê? Destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas o Senhor, através do seu Filho, nos reconciliou. Nos reconciliou. Aleluia. E agora, já se antes em pecado, Ele veio e nos reconciliou, agora muito mais agora, aqueles que creram, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que foram reconciliados, muito mais agora, serão salvos, serão resgatados. Aleluias. A palavra de Efésios 2, segura aí, que nós não chegamos ainda, não começamos a falar ainda daquilo que Deus trouxe no meu espírito. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo, inclusive, um curso sobre discipulando as nações. E sempre fica alguma coisa, né, em nós que o Espírito Santo vai dando aquele destaque, vai despertando mais, né? E nesses dias não foi diferente. Então eu quero ler com você Efésios 2, verso 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos tornou apenas um,
derrubando a parede da separação que estava no meio. Derrubou. E na sua carne desfez a inimizade. Aí nós vamos lá no verso 16, parte dele diz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que o pecado, a iniquidade, a inimizade, tudo que vem de uma corrupção, tudo que vem de um afastamento de Deus, é isso que traz separação, desordem, dano, destruição. E a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus, aqueles que foram separados, aqueles que perderam, aqueles que foram danificados, eles podem ser totalmente reconciliados, restaurados, restituídos por meio dele, Jesus Cristo. E ele faz com que tenhamos paz agora. Paz. Aonde havia a divisão, aonde havia a separação, ele derrubou a parede da separação. A palavra do Senhor diz que pelo sangue da cruz, ele faz isso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o qual ambos os povos, ele fez um. A parede de separação que estava no meio foi destruída. E na sua carne desfez a inimizade. E reconciliou todas as coisas com ele. Queridos, a vontade do Senhor nunca foi a divisão. A vontade de Deus nunca foi a separação. A discórdia, o desentendimento, isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor. A inimizade não vem do Senhor. Aleluias. A disputa, a contenda não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Não vem. Então, isso é muito claro. O Senhor faz questão de deixar claro na sua palavra que isso não procede dele, nem daquele que anda com ele, que tem o seu espírito na sua presença. Aleluias. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa uma das primeiras coisas, além da nova natureza, né, que ela recebe, a remissão dos seus pecados, aleluias, ela recebe paz. E essa paz é muito interessante, porque a pessoa que era muito dada à violência, muito dada quando ela vivia uma vida no estado pecaminoso, de discórdia, de briga, de desentendimento, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a tocar é para que haja essa mudança agora, e essa pessoa ela se torna uma pessoa agora reconciliadora, ela se torna uma pessoa avessa agora à discórdia, à separação, à inimizade. É a primeira que agora começa a lutar, não é? Para que isso seja mudado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, começa a transformar essa pessoa. Ela começa a entender que a vontade de Deus é sempre unir, é sempre o que? Apaziguar, é sempre o que? Reconciliar, é sempre o que? Congregar. Aleluias. Ajuntar, unir. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então o pecado, a iniquidade afetou todas as coisas. Então, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado. Não é isso? E depois disso, a morte foi passada para todos, e todos pecaram.
A palavra do Senhor está falando do quê? Do Adão. Está falando de quando Adão pecou, Eva pecou. E todos que nasceram após isso nasceram o quê? Com essa herança. Então, amados, todos nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque todas as coisas foram afetadas. Todas as coisas foram afetadas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram afetadas. Foi afetado o relacionamento do homem com Deus. Foi afetado o relacionamento do homem com o homem. Foi afetado o relacionamento do homem com a criação. A criação, ela foi o quê? Ela foi corrompida. A criação, até a criação foi corrompida. Tudo foi afetado. Tudo foi o quê? Atingido. E todas as coisas agora podem ser e foram reconciliadas por meio de Cristo. Então, Cristo veio para reconciliar, para resgatar, para redimir, para derrubar a parede da separação, da inimizade e reconciliar, unir novamente, primeiramente com Deus. Primeiro essa união tem que ser com Deus e depois, entre todas as coisas, a palavra do Senhor diz que Ele veio para reconciliar os céus com a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor, queridos. A palavra do Senhor em Lucas 19, verso 10, diz que Jesus veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para resgatar e salvar o que havia se perdido. O que havia se perdido? Todas as coisas. Todas as coisas foram afetadas. Todas as coisas. O pecado afetou todas as coisas. Então, nós precisamos entender que agora, o que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer, pastora? O que Deus quer fazer? Ele quer restaurar. Ele veio, o Filho do Homem veio o quê? Resgatar e salvar. Resgatar e salvar. Resgatar e salvar. Veio mudar a situação. Tudo aquilo que o pecado danificou, tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que corrompeu. Jesus veio para dar o quê? Um caminho. Ele é o caminho. Ele veio para trazer o quê? O resgate. Ele veio para mudar. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio para transformar. Só que a palavra do Senhor diz que isso Ele nos confia agora. Ele diz em 2 Coríntios, aleluias, glórias a Deus, Deus nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação, e diz que colocou em nós, os redimidos agora, aqueles que foram resgatados, aqueles que já foram o quê? Reconciliados por meio do sangue de Cristo. Aleluias. Agora Ele colocou em nós uma palavra. Que palavra que é essa, pastora? A palavra da reconciliação. E aí Ele diz, vai e diga para todos os homens que se reconciliem com Deus, que reconciliem. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu quero que você pare para analisar um pouquinho hoje. Parece uma palavra tão simples, parece algo tão simples, amados. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, aleluias, é que você entenda, que você, aleluias, recebeu um ministério. Você recebeu um ministério da palavra Aramanaya Sui, da reconciliação. Da reconciliação. Cabe a mim e a você, redimidos e salvos, reconciliados, aqueles que antes estavam longe, mas que chegamos perto agora, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz.
Mas nós cremos, deixamos o pecado e fomos resgatados. Agora é função nossa, é papel nosso, é papel da igreja, é papel daquele que está em Cristo. É você que recebeu esta palavra, é você que recebeu essa incumbência, é você que recebeu esse ministério. O Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: vão reconciliar todas as coisas. Vão reconciliar. Pastora, mas é Cristo que reconcilia. Sim, mas a palavra foi dada a nós. A palavra foi dada a você. É para você ir falar. É para você ir ministrar. É para você ir orientar. É para você ir, aleluias. É para você fazer. É o seu papel. É o seu papel. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas chegam até a mim e estão em profunda discórdia em seus casamentos, dentro das suas famílias. E isso não é diferente na minha casa também, não. Muitas situações eu vivi. E sempre tivemos o quê? Que colocar a palavra de Deus. Todo lugar onde há inimizade, você precisa ter e se lembrar da palavra da reconciliação. E muitas vezes, para essa reconciliação acontecer, precisa primeiro haver o quê? Um abandono de ambas as partes ou de uma das partes, aleluias, do seu pecado. Porque não tem como reconciliar. Não tem como. Porque a palavra do Senhor diz que a reconciliação ela é possível com uma natureza transformada. Ela é possível por meio de Cristo. Ela é possível por meio de Cristo. Em Cristo, todas as coisas são reconciliadas. Em Cristo, os povos são reconciliados. Em Cristo, aquele que é resgatado é transformado, e porque ele é transformado, agora ele se torna reconciliável. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Por isso que muitas vezes nós vemos situações que é irreconciliável, porque uma das partes ou ambas as partes não estão dispostos a se submeterem à cruz de Cristo. Não estão dispostos a se submeterem à ordenança do Senhor. Qual ordenança? Perdoai. Perdoa. Faz as pazes. E parece fácil, mas muitas vezes não é. Por quê? Porque a velha natureza, a natureza que não quer se submeter a Cristo, não quer se submeter ao Evangelho, não quer se submeter à palavra de Deus, ao formato de Deus, não tem como, meu amado, não tem como viver em reconciliação. Uma pessoa que não perdoa não tem como viver em reconciliação. Uma pessoa, aleluia, que anda em amargura, uma pessoa que anda em falta de perdão, uma pessoa que não se dobra diante, não se humilha diante de Deus, não tem como. Porque é em Cristo que todas as coisas convergem para haver uma reconciliação. Por isso que muitas vezes não basta só tentarmos reconciliar algo. Antes precisamos remover o motivo pelo qual houve a ruptura, o motivo pelo qual houve a desavença. E é aí onde entra o confronto. É aí aonde entra o confronto, aonde nós precisamos levar não só a palavra, olha, você precisa se reconciliar com Deus, mas para isso você precisa largar este mal que tem te afastado dele. Você precisa largar este mal que tem te dividido dentro do seu casamento, dividido o seu casamento.
que tem separado, que tem te afastado do seu cônjuge, da sua... Vocês estão entendendo? Então, dentro de um lar, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, a palavra da reconciliação está em nós, está comigo, está com você. E para isso, embaixadores, o Senhor levanta-nos com poder e autoridade para resgate da família, resgate dos casamentos, resgate dos relacionamentos, resgate, aleluias, do homem voltando-se para Deus, tendo a sua vida transformada, a sua natureza transformada, aleluias, recebendo de Deus, aleluias, o perdão dos seus pecados, quando este está disposto a se arrepender e abandonar, deixar o seu pecado. Enquanto houver o pecado, enquanto houver o motivo pelo qual o mal, a morte entrou, não tem como se resgatar, não tem como reconciliar, não tem como haver união. Mas quando isso é tirado, quando isso é removido por Cristo, pelo sangue da cruz, aleluias, então essa reconciliação, ela acontece, ela é possível. Muitas vezes nós vemos a falta da reconciliação quando ambas as partes não estão dispostas, uma das partes não está disposta a que isso aconteça. E por isso que nós cristãos, aqueles que estão em Cristo, os resgatados, que recebeu esse ministério da reconciliação, a palavra do Senhor diz que nós devemos agora, com esta palavra da reconciliação, reconciliar. É nossa função, é sua função. Aleluias. É sua função entrar neste campo. Desperta, cristão, desperta, igreja. Os relacionamentos estão o quê? Estão corrompidos, os relacionamentos estão deteriorados, os relacionamentos estão o quê? Problemáticos. E esses relacionamentos, o problema do homem para com o próprio homem, é fruto do pecado. É fruto do pecado, da obstinação no erro. Hoje você vê, como sempre houve, não é de agora, o racismo. Aquele que foi criado por Deus, brigando com aquele outro que foi criado por Deus, ou um perseguindo o outro, pelo racismo, pela condição financeira, e por tantas outras questões, por pensamentos, por filosofias e etc. Por quê? Porque ambos ou uma das partes não querem se submeter à verdade do Evangelho, para que assim sendo feito, se submetendo à verdade do Evangelho, possa ambos se entenderem e se respeitarem mutuamente. Por isso que o Senhor fez questão de falar, de ambos os povos fez um, e ambos reconciliando consigo mesmo. Quando ambos os povos, quando há uma diferença entre ambos os povos, entre duas pessoas, quando há uma diferença em algo, essa diferença, essa inimizade, essa separação só pode ser removida, na verdade, quando esses corações se rendem a Cristo Jesus. Quando os dois se submetem, ambas as partes se submetem à verdade de Deus. Quando ambas as partes se submetem e se tornam humildes diante de Deus. Recebem diante de Deus a verdade, a palavra da verdade, como que se deve se portar e andar em amor. Mas para isso precisa passar pela cruz de Cristo. Precisa passar
pela cruz de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que na carne ele desfez. Na carne ele arrancou. Aleluias! Porque ele se entregou. Aleluias! E pelo sangue da cruz, ele fez o quê? Ele fez o quê? A unidade. Então, nós cristãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa adentrar a esses lugares. E o que muitas vezes nós vemos é, não, nós não vamos nos envolver. Não, nós não vamos dar pitaco. Não, nós não podemos, nós vamos só orar. Não, nós não vamos só orar. Nós vamos falar. Abra a sua boca e fale a palavra da reconciliação. Abra a sua boca e fale a palavra da reconciliação. Nós precisamos trazer a reconciliação entre os homens. Nós temos que trazer a reconciliação entre os homens, os pacificadores. Ah, mas aqui não tem jeito. O fulano não, tem jeito. Se ambos passarem pela cruz, tem jeito. A mesma coisa dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. Quantas famílias que, como pastor ou pastora, nós somos chamados para entrar e resolver problemas, muitas vezes, absurdos. E como que precisamos fazer? Trazendo o prumo da palavra, trazendo o prumo sobre aquela família, trazendo o prumo da verdade sobre aquela situação, trazendo o prumo, aprumando ambos os lados, aprumando, aleluia, ambas as partes envolvidas. Não tem a minha verdade e a sua verdade, tem a verdade de Deus. E quando nós, ambas as partes, vivemos a verdade de Deus, todo problema é removido. Todo problema é solucionado. Porque cada sua parte agora vive dentro daquilo que Deus diz que é para se viver. Se comporta da forma que Deus diz que tem que se comportar. Vocês estão entendendo? Então, tudo foi danificado. A criação foi danificada, o relacionamento do homem com Deus foi danificado. A relação do ser humano com o outro próximo foi danificada. Hoje, se você vê pessoas destilando ódio pelas redes sociais, destilando ódio em tudo quanto é lugar, ainda mais quando elas se sentem pressionadas pela questão do Covid, pressionadas pelas questões da parte financeira, pressionadas por tantas coisas, pelo medo e etc. É nessa hora que os nervos à flor da pele é muito fácil as pessoas surtarem, as pessoas fazerem coisas que muitas vezes até mesmo nós assustamos. É nessa hora que nós precisamos trazer como igreja, como cristão, o prumo, a palavra da reconciliação, remover essa inimizade, remover essa diferença, remover essa separação, remover essa discórdia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Filho do Homem veio para resgatar. Igreja, você cristão, você que crê em Cristo Jesus, é o seu papel levarmos o quê? A palavra de que em Cristo tudo pode ser transformado. Em Cristo tudo pode ser sarado, sanado. Quando Cristo desfaz, aleluias, todas as bases legais no mundo espiritual e físico, então não há nada aonde o pecado tocou, não há nada aonde o mal entrou, não há nada aonde foi corrompido, aleluias, que não possa ser resolvido, tratado e transformado. Não há nada. Mas essa palavra está em nós. Deus diz que Ele entregou a nós, confiou a nós. E muitas vezes o que nós fazemos não, deixa para lá,
não vamos nos envolver, não, deixa para lá, não vamos, não, nós precisamos nos levantar, porque toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tudo está esperando a sua manifestação. É tempo da igreja, ela já tem se manifestado, mas mais do que nunca, agora é momento da igreja se levantar e manifestar o reino de Deus, manifestar Alabassui de Cantorabanácia, Orebanagachai, o poder da reconciliação. Há jeito sim, tem como sim. É só passar por Cristo e se render a Ele, porque Ele veio para isso, para redimir, tirar a separação e unir, tirar a barreira e unir, Labassure me canta, e fazer um só povo, um só coração, em um só espírito. Alabassui de Cantorabanácia, Reme Cantorabanácia. Laixou de canto nebi alabanasti. Toda a natureza foi tocada. Toda a natureza foi afetada. Se você olhar na palavra do Senhor, você vai ver situações na Bíblia onde havia lugares que coisas estranhas aconteciam. Sim, coisas estranhíssimas aconteciam. E quando buscaram de Deus o porquê daquela situação, Deus foi mostrar, aleluias, a quebra da aliança que tinha sido feita diante de Deus. O pecado. E por causa do pecado, as condições da natureza foram transformadas. O povo foi atingido. A natureza, os animais foram atingidos. E quando então se pergunta a Deus o que deve ser feito, porque eles derramaram sangue naquela terra, o Senhor requer a remissão desse sangue através do derramamento do sangue pedido a Deus, por Deus. O que isso nos ensina? A remissão. Cristo é o nosso remidor. Cristo veio para redimir todas as coisas. Cristo veio para redimir todas as coisas. Vou repetir. A reconciliação do homem para com o homem, a reconciliação do homem para com Deus e a reconciliação do homem para com a criação. Ele veio para resgatar e salvar todas as coisas. Não foi só parte dela. Não foi só parte dela. Então, tudo que foi afetado pelo pecado, tudo que tem sido afetado pela iniquidade do ser humano na terra, é possível e só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Para que este mal saia, para que esse mal saia da sua família, para que esse mal saia desse local, para que esse mal saia, que é fruto de uma iniquidade, de fruto de uma quebra de aliança, fruto de pecado, está instalado. E às vezes por muito tempo, só é possível através da remissão por meio de Jesus Cristo, para que essa situação seja mudada, para que as condições desses céus sejam mudadas, para a condição desse lugar seja mudada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os homens precisam se arrepender dos seus pecados. E é aqui que nós entramos. Nós entramos com a palavra da reconciliação. Vocês precisam deixar o pecado. Vocês precisam verificar qual é o seu pecado diante de Deus. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam largar isso. Vocês precisam estar disposto a deixar de viver dessa forma, não fazer mais dessa forma, e aprender com Deus, aprender de Deus.
E nós sabemos que isso às vezes é difícil, até mesmo dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que continuar orando, clamando, ministrando, ensinando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a vontade do Senhor é redimir todas as coisas. Ele veio para isso. Ele veio para resgatar você. Ele veio para resgatar a mim. Mas ele não veio só para nós. Ele veio para todos. Ele veio para reconciliar a todos. E nós precisamos nos levantar e nos posicionar diante de problemáticas na nossa sociedade, de problemáticas nas famílias. Aleluias. Nas comunidades, para trazer e colocar esse prumo de Deus. Há jeito. Há sim como tirar essa separação, assim como resolver essa questão da inimizade, assim como resolver tudo isso, aleluias, assim como resolver a problemática da nossa nação, assim como todos se humilhando diante da mão potente de Deus e passando, largando a desobediência e obedecendo a Deus, deixando a vã maneira de pensar, de viver e obedecendo, se arrependendo, sendo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos tira o pecado e nos reconcilia com Deus. E agora, com uma nova natureza, eu me reconcilio com o meu próximo. Pelo menos eu desejo isso. E eu sou instrumento de Deus para reconciliar o ambiente, reconciliar o território onde eu estou. Você é responsável para trazer remissão, reconciliação, restauração no ambiente onde você está, no território aonde você se encontra hoje, aonde Deus te coloca. Cabe a mim e a você a perguntar, ir a Deus e falar: Deus, por que isso está acontecendo? Sinais visíveis da desaprovação de Deus, sinais visíveis de que algo espiritual está acontecendo. Que vem de onde? De alguma iniquidade, de um pecado. Cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você entrar na presença do Senhor, para que o Senhor fale conosco o que precisa ser feito e entrarmos na brecha para que haja uma reconciliação, para ser retirada a desaprovação, para ser retirado o castigo, para ser retirado a maldição, para que haja convergência a Cristo, para que haja o que? Restauração plena daquele lugar, daquele ambiente, daquele povo, daquela família, daquele casal, daquela comunidade. Igreja, você precisa se levantar. Você não pode concordar. Você tem que opor-se a isso. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo, uma embaixatriz de Cristo. Cabe a nós resistirmos. Temos que ser a resistência nesse tempo. A resistência, amados. Você precisa ser a resistência do céu na terra. Nós temos que nos posicionar com a palavra que foi confiada a nós da reconciliação. E para isso, muitas vezes vai haver um confronto espiritual e físico. Um confronto de ideologia. Um confronto no campo dos pensamentos. Porque tudo tem que se convergir à mente de Cristo. Tudo tem que se convergir à palavra de Deus. E cabe a mim e a você.
esse ministério da reconciliação. Muitas vezes a pessoa, ela acha que o ministério da reconciliação é só ela falar do amor. Ah, Deus, Jesus te ama. É só de amor. Amados, para que haja reconciliação. Por exemplo, no exemplo que eu disse a respeito da quebra de aliança e derramamento de sangue, quebrando uma aliança diante de Deus, aonde afetou toda uma natureza, a criação e o povo naquele território. Só pôde ser redimido através do quê? Da remissão também através do sangue. Presta atenção. Então, nós precisamos amadurecer, nós precisamos acordar, nós precisamos, aleluias, entender que muitas vezes não vai ser só com palavras afáveis que vamos conseguir sermos eficientes no ministério que o Senhor nos entregou. Para que haja uma reconciliação de fato, precisa ser removido o pecado, precisa ser removido a desobediência, precisa ser removido tudo aquilo que separa aquele lugar, aquela pessoa, aquele povo de Deus. Quando isso acontece, tudo se converge a Deus. E se convergindo a Deus, se converge de um para com o outro. E se converge diante da criação. Ele veio para buscar. Ele veio para resgatar. Ele veio para salvar tudo que havia perdido. Tudo, tudo, tudo. Muitas vezes nós olhamos assim e dizemos, ah, isso está perdido. Isso não tem mais jeito. Tem jeito. O meu Jesus, o meu Deus diz que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Se ambas as partes se arrependerem, se ambas as partes fizerem um caminho de volta com Deus, tem jeito. Tem jeito. Se uma nação fizer caminho de volta com Deus, tem jeito. Se um povo fizer o caminho de volta com Deus, tem jeito. Se um casal fizer caminho de volta com Deus, tem jeito. Os relacionamentos só são quebrados, tanto da parte de Deus com o homem, quanto do homem para com o homem, afetando também toda a natureza, a criação, quando uma das partes se recusa a andar em verdade e amor. Amém? Então, esta palavra é para nós hoje. Não dê mais desculpas para Deus. É o seu papel cristão, exercer o seu ministério por onde você andar, aonde você estiver, aonde houver inimizade, aonde houver separação, aonde houver discórdia, aonde houver dano, destruição, cabe a mim e a você levarmos a palavra da reconciliação, remover a raiz do problema, ajudar a trazer ao reconhecimento dessa pessoa, desse lugar, desse povo, o problema, a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Qual foi a raiz do problema para chegar ao ponto que chegou? É minha responsabilidade, sua, de trazermos isso para que haja o quê? Restauração, reconciliação e cura nesse lugar, dentro dessa família, nesse meio, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assuma o seu ministério, assuma essa voz que Deus te deu, assuma essa posição que Deus te entregou, te colocou. Pare de dar desculpas.
Pare de dizer, não sirvo para isso. Eu não fui chamado para isso. Você um dia foi resgatado por Deus. Você um dia foi resgatado. Você estava longe. Você estava separado. Mas o Senhor te trouxe para perto. Aleluias. E agora Ele quer te usar para trazer outros. Ele quer te usar para restaurar, para sarar territórios, para sarar famílias, para sarar vidas, relacionamentos. Começando dentro da sua casa. A parte mais difícil é essa, né? É fácil nós ajudarmos os outros lá fora. O problema maior é quando nós temos que fazer isso dentro da nossa própria família. Isso é o difícil. Isso é o difícil. Que o Senhor possa fazer você entender esta palavra hoje, queridos. O ministério da reconciliação é seu. É seu. É seu. É seu. Não tem como você ser dispensado dessa convocação. Viu? O ministério da reconciliação é seu, cristão. Você foi resgatado? É seu. Parabéns. Você recebeu o ministério da reconciliação. Você recebeu, essa palavra foi colocada em você. Qual palavra? Reconciliação. Você deve exercer o seu ministério. Quando? A partir de agora. A partir de agora. Pastor, eu já trabalho nesta área. Ore mais, porque Deus vai te aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Para saber onde está a problemática da separação, a problemática da discórdia, a problemática da inimizade. Deus vai dar revelação para que isso seja desfeito pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja paz, restauração, haja cura. Tudo o que foi danificado haverá de ser restaurado. Haverá de ser que? Completamente curado. Deus é poderoso para isso. Poderoso para resgatar, salvar e transformar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Um beijo no seu coração. Antes vamos orar. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pelos meus amados irmãos nessa hora. E que o Senhor possa dar, Senhor meu Deus, entendimento através dessa palavra. Não é para eles deixar para lá, não é para eles fugirem, não é para eles ficarem apenas como espectadores de situações, mas é para eles entrarem, é para eles agirem, é para eles intervirem como instrumento de Deus na terra, trazendo paz de ambas as partes, trazendo reconciliação, trazendo restauração. Restauração onde foi danificado por conta dessa separação com Deus, por conta, você que está me ouvindo nesta hora aqui, e que está vivendo problemas em suas vidas e tem questionado a Deus o porquê dessas coisas. Minha amada e meu amado, você que está aqui, o Senhor diz que tem pessoas aqui me ouvindo, ou que vai entrar e vai ouvir. Você precisa retirar da sua vida, do meio da sua parentela, da sua casa, o mal, aquilo que faz com que vocês sejam separados das bênçãos do Senhor. Você seja separada da bênção de Deus, desprovida da bênção de Deus. É só ouvir a Deus
obedecê-lo, se arrepender, largar o erro, largar o pecado. Não tem outro caminho. É você fazer as pazes com Deus. Não queira viver como inimigo de Deus. Não queira viver separado das bênçãos do Senhor. Não queira. Ele veio para te resgatar e te salvar. Mas você quer isso? Até quando vai viver em sofrimento? Até quando vai viver nessa bagunça dentro dessa casa? Tira o pecado e a reconciliação acontece. Tira o mal e a reconciliação acontece por Cristo. Deus, que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor. Discernimento, como vamos usar, como vamos ministrar esse ministério, usar esta palavra da reconciliação. Como vamos intervir cirurgicamente em cada caso, para que haja a destruição dessa parede, da separação, da inimizade, para que haja o resgate de todas as coisas que foram danificadas, para que haja paz, para que haja cura, para que haja libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, que não sejamos covardes, que não sejamos omissos, Pai, mas pelo contrário, que sejamos despertados pelo Teu Espírito nesse tempo. É tempo, embaixador e embaixatriz de Cristo, de você se posicionar para isso. É tempo de você se posicionar para isso. Isso diz respeito a você. Isso diz respeito a você. Nesse lugar, diante destas situações que você tem passado e muitas vezes você tem se esquivado para não ter problemas, mas o Senhor te diz nessa noite, é você que eu vou usar. É a você que eu confiei o ministério da reconciliação. A palavra te foi dada. Fale, use, intervenha. Aleluias, nós te louvamos, Senhor. Seja um instrumento para resgate dessas vidas. Seja instrumento para resgate desse povo, dessa situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. Isso diz respeito a você, sim. Ah, mas isso não é comigo. É com você, sim. Você que está dizendo aí. É com você, sim. É com você, sim. Essa situação que você olha e fala, isso não diz respeito a mim. É com você, sim. Nós somos os filhos de Deus. Todas as coisas esperam e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Quando você vai se manifestar? Quando você vai se manifestar? Que venhamos nos manifestar agora. É tempo de manifestação dos filhos de Deus. É tempo de manifestação dos filhos de Deus na terra. Levante-se, tome a sua posição. Toma a sua autoridade. Aleluias. E use em nome do Senhor Jesus. Não é tempo de se acovardar. Não é tempo. Alabassure me canturabanás. Deus, nós te louvamos, te bendizemos nesta noite, para a glória do teu santo nome. Que você possa receber esta palavra. Que você possa receber, porque Deus já te entregou esse ministério. Essa palavra já está em você. Abra a tua boca e faça o que Deus te ordena. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Um beijo, fica com Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.